Olá, bem-vindo ao Fórum do Trabalhador. No programa de hoje, vamos abordar a greve dos servidores da saúde, também a greve dos trabalhadores no Correio. Vamos falar de segurança dos frentistas e também dos cuidados com a saúde bucal. Tudo isso a partir de agora, no Fórum do Trabalhador. Olá, que alegria recebê-lo aqui no Fórum do Trabalhador. Hoje nós vamos acompanhar um pouquinho da movimentação da classe trabalhadora. Primeiro, a greve dos empregados da empresa de Correios e Telégrafos. Barbosa Júnior, estreando no nosso programa, cobriu a manifestação. Ô André Luiz, olha aí, ó, o Fórum do Trabalhador saiu das ruas e encontrou o trabalhador se movimentando. Nós estamos aqui na greve dos carteiros, da greve dos Correios de Ribeirão Preto. Eu estou com o Rogério Bini, que é da Federação dos Trabalhadores do Correio. Rogério, o que é essa paralisação aí? Essa paralisação, na verdade, ela é nacional. É uma briga que nós já estamos tendo nos últimos 3 anos com a direção dos Correios, que tenta, de todas as formas, mexer no nosso plano de saúde. Nosso plano de saúde hoje é um plano muito bem avaliado pelos trabalhadores, gerido pela própria empresa. E a empresa está querendo privatizar nosso plano, mandando para uma outra caixa de assistência externa para, no nosso entendimento, é uma privatização do nosso plano. Isso nós não queremos. Queremos manter do jeito que é hoje o nosso plano de saúde. Também estamos lutando pelo pagamento do nosso PCCS e pela inversão do horário de entrega, que Ribeirão Preto, no calor que é, entregar carta à tarde, no pior sol do dia, é um crime contra o trabalhador, quando na realidade daria para ter uma solução para isso. Como é que está encaminhado isso? Como é que o patrão, né, na verdade, está vendo isso, está encarando? Está aberto essa discussão? Olha, é difícil, né? O governo, infelizmente, né? Tá muito duro. Os 3 últimos anos teve greve dos Correios. Nós não gostaríamos de estar em greve, porque a greve sempre é o último recurso, mas sempre o governo tenta mexer no nosso plano de saúde e, infelizmente, as portas estão fechadas para os trabalhadores. E o jeito da gente mudar isso é se mobilizando, é se indo para a greve, que infelizmente afeta a população. Isso para a gente é ruim, mas é a única forma que o trabalhador tem de lutar pelos seus direitos. Tem prazo para terminar? Não, é uma greve por tempo indeterminado. Tá aí, ó, os trabalhadores, além da preocupação com o horário, né, que estão entregando carta à tarde, Ribeirão Preto 40 graus, que nem a gente está falando aí em uma das matérias que vão ser veiculadas aqui no Fórum do Trabalhador, ainda tem essa questão da privatização, precarização do serviço de saúde oferecido ao trabalhador dos Correios, o André Luiz. Muito obrigado, Barbosa. E agora vamos cobrir uma outra greve, a greve dos trabalhadores da saúde, reivindicando o cumprimento de uma lei aqui no município de Ribeirão Preto que garante a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. O cidadão ribeirão-pretano começou a semana com a greve dos profissionais da saúde. É uma greve que está brigando por conta do cumprimento das 30 horas, que foi um projeto aprovado pela Câmara Municipal. Nós, do Fórum do Trabalhador, fomos ouvir os trabalhadores e também os sindicalistas. Acompanhem. Agora, eu sou agente de enfermagem. Não, como é que é? Você é auxiliar de enfermagem ou agente de saúde? Não, eu sou auxiliar de enfermagem. Agora, no meu contra-cheque, eu estou agente de saúde. O que é isso, eu não sei, não me pergunte. Porque durante mais de 30 anos eu fui auxiliar de enfermagem. Eu me considero auxiliar de enfermagem. Eu cumpro as minhas obrigações de auxiliar de enfermagem. Então... E o que representa para você você que está indignado, inclusive, com isso? Você não sabe se agora é um auxiliar de enfermagem ou se é um agente de saúde e dentro dessa paralisação? Isso daqui representa para mim, como pessoa, nós chegamos num ponto de indignação tão grande que a gente tinha que fazer alguma coisa. Infelizmente,
ela foi colocando a gente numa situação que não dava para recuar mais. É muito sofrido e muito dolorido para nós ter que agir assim, porque quase todo mundo que trabalha aqui mora no bairro e a gente não está negando atendimento para uma pessoa qualquer que é lá de outro bairro. Não é para o meu vizinho, é para o meu amigo, é para o meu conhecido, é para as pessoas que eu cruzo todos os dias na rua. Isso é muito dolorido. Eu não queria de jeito nenhum, com a minha idade, estar fazendo isso. Mas não deu outra alternativa para a gente. Ela não buscou um consenso, ela não fez uma proposta que pelo menos resgatasse um pouco da nossa dignidade. Começou com esse rebaixamento de categoria que o doutor Cioldo reconheceu que estava errado e prometeram que ia mudar. Cadê que mudou? Mudou nada. Nós estamos esperando essa diminuição de carga horária desde... 2 anos. 2 anos. Foi promessa na primeira campanha, votei nela. Foi promessa na segunda campanha, votei nela. Agora, eu não sei mais. Se alguém tiver uma resposta para me dar, por favor. Ô Wagner, essa paralisação que a princípio parece que é apenas de um setor, ela tem um forte componente aí de expansão para toda a categoria do funcionalismo público municipal. Perfeito, até porque os auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, auxiliar farmacêutico, auxiliar de saúde bucal, são os operadores de uma triagem de atendimento juntamente à prefeitura. Isso pode ocasionar uma paralisação geral. O médico, o dentista, as pessoas, os profissionais liberais que não têm esse tipo de triagem, pode ingressar na nossa greve. Nós estamos conversando para que isso possa acontecer, porque ninguém mais das unidades de saúde acredita no governo que aí está e tem a dificuldade política de atendimento, ou seja, não tem investimento, não tem qualificação, não tem qualidade no serviço, a população está cansada e os trabalhadores não têm a ferramenta de trabalho para atender com qualidade a nossa população. Agora, tem alguns setores do governo que têm dito que a greve é inoportuna. Olha, inoportuno nós consideramos a gestão pública da saúde. Ela é inoportuna no caso, ou seja, ela não tem gestão, não tem planejamento. Imagina você gastar R$ 1.400.000 em horas extras para manter a saúde funcionando, e sendo que com R$ 900.000 você contrataria todos os trabalhadores para aplicar as 30 horas. Então falta a gestão. Nós precisamos mudar essa gestão. A gestão não pode ser dessa forma. E o governo não pode usar como escudo a lei de responsabilidade fiscal. Se a lei de responsabilidade fiscal está falando que está quebrada a prefeitura, aonde vai parar o dinheiro? Como é que pode um governo que de 2009 tinha um orçamento de R$ 800 milhões, hoje tem 2.200, não tem dinheiro para manter a prefeitura como um todo? Não é o problema da saúde, é da cidade inteira. Todo mundo está vendo a situação da prefeitura e todo mundo está vendo a situação da cidade. Nós precisamos mudar, ter um novo planejamento, uma nova gestão para que realmente os trabalhadores possam ter mais qualidade de vida. Como é que tem sido essa interatividade, essa conversa entre a categoria do funcionalismo público, em especial a questão da saúde, e a opinião pública, os usuários do serviço? Olha, os usuários têm nos apoiado à medida do possível. Nós sabemos que tem alguns casos que são urgência e emergência, nós temos atendido em relação à greve, mas independente disso, os trabalhadores que são da cidade, a população, vem ao atendimento e apoia os servidores, porque sabe a luta que é diária desses servidores municipais fazer um atendimento com qualidade. Sem ferramenta não tem como. As unidades estão totalmente deterioradas, não tem um planejamento de reforma de algumas unidades, não tem uma área que você possa ter uma recepção condizente para esperar um atendimento médico. Ou seja, é lamentável a situação que nós estamos vivendo. E o secretário brinca de fazer gestão, não dialoga, não quer acabar com a greve. A greve para o secretário, na verdade, está sendo bom, porque ele não está fazendo mais nada e ele precisa discutir com os trabalhadores para poder acabar com essa situação. Para acabar com essa situação, nós precisamos dialogar e cumprir as 30 horas a partir do dia 1º de fevereiro. Nós havíamos conversado aqui antes de que esse atendimento que não está sendo suprido nas unidades básicas está sendo desviado para a UPA. Isso significa que a UPA a qualquer momento pode também estourar.
Com certeza, até porque a UPA é totalmente terceirizada, existe um outro setor lá trabalhando. E se não tem atendimento nas unidades, você tem que empurrar essa demanda para um outro atendimento. E a saúde pode entrar em colapso, até porque a UPA ela também tem um comportamento de atendimento, não dá para ela suportar um número maior do que ela tem de atendimento por dia. Mas isso faz parte em relação à questão da greve, nós estamos discutindo com os trabalhadores, atendendo a população na melhor maneira possível, mas infelizmente as condições de trabalho dos nossos servidores hoje são precárias. Chegamos ao momento de cuidarmos da saúde. A Malu Pacobello traz mais uma matéria abordando cuidados com a saúde bucal. Hoje vamos entender como funciona o tratamento de clareamento bucal. Estamos novamente com a doutora Karen Castellucci e hoje vamos conversar de um assunto que está no seu momento, o clareamento dental. Doutora, muitas dúvidas a respeito do clareamento dental. Quem pode fazer? O clareamento dental, desde que bem indicado, qualquer pessoa que visite o consultório pode fazer. Nós recomendamos de que o nosso cliente, já com uma idade de adolescente, ali com todos os dentes permanentes à boca, enfim, é um tratamento eletivo, desde que bem indicado, uma pessoa adolescente e adulto pode realizar, com toda a segurança. Quais são os tipos de clareamento? Nós temos o clareamento caseiro, que é aquele em que a gente molda a boca do paciente. Eu já tenho uma molde pré-pronto. A gente prescreve o produto clareador e ele pode adquirir o produto, faz uma supervisão conosco no consultório e ele complementa esse tratamento em casa. O tipo de tratamento chamado caseiro. Muito bom, desde que bem indicado também. E tem o tratamento feito no consultório odontológico a laser. Esse tratamento você faz mais rápido e faz no consultório odontológico. Desde que, lógico, bem planejado, ele também tem um sucesso muito interessante. E qual a sensibilidade para quem faz esse tratamento? Todas as pessoas têm essa sensibilidade? Olha, vai depender muito do limiar de tolerância à dor do paciente, mas principalmente nós precisamos observar, fazer tudo que o paciente precisa inicialmente para depois, como eu disse, por ser eletivo, apesar de bem solicitado, é um tratamento eletivo. Então, se ele tem alguma inflamaçãozinha de gengiva, a gente precisa exterminar. Se ele tem alguma retração, a gente precisa primeiro contornar essa situação. Se ele tem uma cárie, a gente precisa resolver para que depois, somente depois, ele preparado, a gente possa oferecer essa alternativa de tratamento cosmético hoje. E como terapia de apoio, a gente prescreve produtos à base de cremes dentais que são dessensibilizatórios, para que essa fase de adaptação a pessoa consiga, caso fique com uma, não diria uma sequela, mas fique com uma sensibilidade que é normal acontecer, mas temporária, ela reverte. Então, para que a paciente possa conseguir convencer essa fase, a gente passa alguns produtos dessensibilizantes e evita alguns alimentos. Claro, os corantes, sempre alguns alimentos mais ácidos ou mais picantes, que vai naturalmente promover uma sensibilidade dental. Ou seja, o clareamento dental não é a principal solução para quem tem os dentes um pouco amarelados. Não, porque nós temos que saber qual é a causa desse amarelamento. Se for um problema de antibiótico tomado na gestação, porque precisou tomar a mãe, ou a criança de pequenininha teve algumas infecções que precisou tomar antibiótico, isso tudo, o clareamento não vai resolver. Tá? Agora, se o clareamento ele é bem-vindo porque a pessoa foi fumante, ou porque ela já tem uma coloração, ela tem uma coloração perolada dos dentes, porque os dentes permanentes não são brancos, eles são perolados, daí o nome, né, de permanentes. Se ele quiser mesmo que os dentes perolados se transformem em mais brancos, aí sim, essa indicação melhor, com melhor resultado para se fazer o clareamento, desde que tudo que ele tivesse para fazer na boca, como prevenção, periodontia, dentística, ele resolva antecipadamente. Quem utiliza uma prótese dentária não pode fazer esse clareamento, nem na farmácia e nem com o dentista. Na verdade, na farmácia, ele só vai conseguir comprar o produto se ele tiver a prescrição do odontologista. E está corretíssimo essa conduta. Com relação à prótese, o que a gente tem que deixar bem claro, clareamento não clareia restaurações, próteses fixas, nem próteses removíveis. Caso ele deseje muito fazer um clareamento, consequentemente, essas próteses ou essas restaurações antigas terão que ser substituídas por uma mais nova, mais branquinha, enfim, mais harmonizado com a futura coloração que a gente dará a esses dentes deles naturais.
Doutora, e por falar em prótese dentária, qual a melhor forma de higienização dessas próteses? Bom, nós temos 2 tipos de próteses. As removíveis, que é aquela que o paciente consegue remover para higienizar. Então, ele faz a higienização rotineira, caseira, através da higiene com escova, uma pasta específica. E também alguns produtos que são solventes que ajudam na liberação ali de alguma coisinha, de resto de alimentos que possa ali ficar. As fixas, como o próprio nome diz, são fixas. Mais uma vez, nós convidamos e solicitamos que portadores dessas próteses participem de um programa periódico de prevenção vindo no consultório para que nós, profissionais da saúde da boca, possamos higienizar profissionalmente essas próteses para eles. Doutora, e o departamento odontológico dos 5 comerciários, ele funciona sem interrupção? Essa é mais uma vantagem, que eu diria, um benefício com muita alegria, que o departamento odontológico ele funciona iniciando às 8 horas da manhã, com o último atendimento às 18 horas, de segunda a sexta-feira, sem interrupção. Ou seja, nosso departamento também está aberto no horário de almoço, horário das 12 horas, de segunda a sexta-feira. Toda essa clínica odontológica básica e ampla, esperando por vocês. Por quê? Porque o seu sorriso é a nossa maior alegria. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Como o Fórum do Trabalhador adiantou, as ações de garantia dos direitos trabalhistas relativos ao Fundo de Garantia começam a receber sentenças favoráveis. Barbosa Júnior conversou com o Vanildo Custódio, do Sindicato dos Frentistas de Ribeirão Preto e região. Antigamente, o trabalhador sonhava com a estabilidade no seu trabalho. Depois, se inventou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E aquilo que era um sonho para o dia da aposentadoria, ficou um fundo, afundou, com os diversos planos que não corrigem o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eu estou aqui com Vanildo Custódio, que vai falar para a gente como é que é essa história da correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Como é que funciona isso? Então, os trabalhadores, desde 88 para cá, eles tiveram um prejuízo com referência à questão da correção do Fundo de Garantia. E isso, houve uma discussão em Brasília com todas as centrais sindicais, o movimento sindical, que hoje participam lá do FAT, né? Onde que é discutido o encaminhamento, todas as pertinentes ao Fundo de Garantia, o Fundo de Garantia do Trabalhador. Então, fez-se um levantamento e constatou que realmente os trabalhadores têm uma perda de 88%, né, sobre esses valores aí. Então, o sindicato, através das centrais sindicais, está divulgando para os trabalhadores procurar seu sindicato com o objetivo de montar ações coletivas através da Justiça Federal e buscar essas perdas que é um direito do trabalhador. Por isso que o sindicato tem recebido um número
bem grande de trabalhadores. Nós já encaminhamos já uma primeira remessa de processo aos advogados da Força Sindical e estamos encaminhando agora novamente uma segunda remessa para que possa atender às necessidades desses trabalhadores. Olha, só para o trabalhador ter uma ideia, já algumas cidades já foi dado ganho de causa a essa questão. E nós temos aqui um dado muito importante, que um trabalhador que em 1988 tinha R$1.000 no fundo de garantia, hoje, se a correção tivesse sido feita corretamente, ele teria R$ 2.586,44. É uma diferença significativa para quem trabalhou até hoje com carteira assinada. Com certeza é mais que praticamente o dobro, né, daquilo que ele tem praticamente hoje em sua conta do FGTS. Então é por isso que é importante que o sindicato, os trabalhadores possam procurar seu sindicato, e faça a sua reivindicação perante a sua entidade sindical com o objetivo de recuperar essa perda do FGTS, que é a correção do Fundo de Garantia. O que o profissional, o trabalhador, tem que trazer aqui no sindicato? A carteira de trabalho, nós pedimos que seja trazida a carteira de trabalho, o comprovante de residência, o SIC, o RG, para a gente poder estar qualificando ele aqui no sindicato e estar encaminhando. Nós aqui do sindicato, nós não cobramos qualquer valor sobre essa ação, ou seja, o sindicato já está pagando um advogado para esses trabalhadores. Existe, na verdade, no contrato que quando a ação sair, a decisão, o advogado vai receber 20% do valor que o trabalhador tem direito a receber. Agora, até quando para entregar esses documentos? Qual é o prazo? A gente está, por enquanto ainda, sem um limite de prazo, né? Porque as centrais sindicais ela está trabalhando no sentido de pegar o máximo de número de trabalhadores. Então, nós temos um pessoal da nosso sindicato, nosso trabalho sendo feito de posto a posto, fazendo com que os trabalhadores possam aderir a esse tipo de processo e está trazendo seus documentos para a gente poder ingressar com mais ações possível na justiça e fazer com que o trabalhador receba seus direitos devidamente. Está chegando a Copa do Mundo, Ribeirão Preto será subsede e recepcionará a seleção da França. E esta presença trará grandes oportunidades no mundo do trabalho. Nossa reportagem conversou com os hoteleiros e depois conversou com a população de Ribeirão Preto para saber se somos uma cidade realmente pé quente. Olha, até a última hora, ninguém acreditava que a França pudesse se classificar para a Copa do Mundo de 2014 em Ribeirão Preto. Mas, aliviada, ela se classificou e os ribeirão-pretanos vão receber a equipe da França. Nós fomos às ruas para saber qual que é a opinião do cidadão, do morador de Ribeirão Preto. Uns disseram que a cidade é muito boa, só que o clima não é totalmente favorável para a seleção francesa. Qual a sua expectativa em relação a este momento que Ribeirão vive da Copa do Mundo? Bom, eu acho que é uma oportunidade única para a categoria, né? Tanto os garçons como os comim, para os barman, para os mensageiros dos hotéis, recepcionistas, para toda categoria. Agora a nossa, que é a hotelaria, é uma oportunidade única, porque é para mostrar nosso trabalho, oportunidade de mais ganhos, oportunidade de conhecer as pessoas de outros países. E a cidade, assim, que Ribeirão Preto, como é uma capital do chopp, e também já tem essa lembrança que foi capital do café, a cana-de-açúcar, mas que fica mesmo é a capital do chopp. A cidade de Ribeirão Preto é muito famosa por causa disso. Então, a oportunidade é única. Então, ele tem a oportunidade de crescer junto, correr atrás, trabalhar e receber essas pessoas. Agora, você acha que tem ainda espaço ou o mercado está já ocupado, está tudo definido? Ou você acha que dá para agregar mais gente aí? Não, o mercado está aberto, com certeza. Tem emprego para todo mundo aí, tanto na categoria de garçom, como o pessoal de operação do fundo, que são os cozinheiros, comim, chopeiro, pichaolo. Também tem muita oportunidade, sim, tem muito emprego aí. Tem mais ou menos aí abrindo aí umas 2.000 vagas aí ou mais, com certeza. Paulinho, como é que o sindicato está preparado para este momento? Bom, nós já estamos antenados faz tempo, né? E eu estou preparado para arrumar serviço para o pessoal, que tem muitas vagas de serviço.
E talvez não seja só questão da Copa do Mundo, não. E como eu estou aqui ocupando agora esse cargo aqui, a gente não tem assim, uma situação de obrigação de arrumar. Mas eu criei essa situação para mim. Eu tenho vários currículos que eu posso mostrar para você, a todos que quiserem ver, né? Que a gente trabalha em cima disso para ajudar o trabalhador. Eu acredito que abriu um espaço assim amplo, né? Até estou vendo já em determinadas empresas, o pessoal estão fazendo um cursozinho de francês rápido, né? Para atender esse pessoal. E então, assim, nós vamos ter uma elevação até o final dessa Copa. Agora, ganhar do Brasil ele não vai não, tá? Não vai ganhar do Brasil. Não tem chance não de ganhar no Brasil de jeito nenhum? Mesmo nós aqui estamos pé quentes, mas vai chegar uma hora que vai esfriar, porque a França não vai ganhar do Brasil essa Copa. Felipe Soares, você é de onde? Paraná. Você trabalha aqui em Ribeirão Preto? Não. Você está desempregado? Sim. Você acredita que Ribeirão Preto é uma cidade pé quente, uma cidade que dá sorte para as pessoas? Sim. Então você tem expectativa de arrumar emprego ainda rapidamente? Sim. Agora, já que Ribeirão Preto é uma cidade pé quente, a França então vai ser campeã do mundo, eles vão vir para cá? Se eles virem para cá, vão. Você acredita nisso? Acredito, pelo menos. A senhora acredita que Ribeirão Preto é uma cidade pé quente, dá sorte para as pessoas? Deu muita sorte. Para mim, principalmente, deu muita sorte. Muita mesmo. A senhora é de onde? Rio de Janeiro. Então a senhora acredita que os franceses vindo para o Brasil, eles vão ser campeões do mundo, afinal de contas? Mas e jamais, em tempo algum, jamais. Que vai ganhar o Brasil e está acabado, não tem conversa não. França lá, Brasil aqui, francês é povo bom, mas aqui é nosso, né? Brasil é nosso. Agora, me diz uma coisa, você falou um negócio interessante, somos pequenos, vai esfriar. Vocês pretendem esfriar mais o chopp ainda para os caras não ganharem a Copa? O chopp já está frio, né? Mas aí nós vamos pretender, sabe fazer o quê? É fazer eles ficar bem bêbados mesmo, para eles não conseguirem nem correr no dia do jogo, se for contra o Brasil. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? A sua profissão tem risco? Alguns riscos são da operação, outros riscos são causados por fatores externos, um deles a violência. E a violência que está rondando a categoria dos frentistas. Vamos entender melhor esse assunto chamando a reportagem de Barbosa Júnior. Um dos grandes problemas da cidade grande, sem dúvida nenhuma, é a questão da segurança. E uma das categorias que mais sofrem com isso é a categoria dos frentistas, que em Ribeirão Preto, nos últimos dias, mais de 10 postos foram assaltados, alguns mais do que uma vez. É uma situação de calamidade que preocupa o trabalhador. E o Fórum do Trabalhador foi falar com algum deles, com o Guilherme. Guilherme, qual que é a sensação para você que trabalha num posto de gasolina? Então, aqui é muita insegurança, né? A gente vê aqui várias passando assim, né? Carro, automóveis, a gente fica com medo, né? Porque eu nunca fui assaltado, né? Mas eu vi assim o que os outros funcionários falaram para mim e é constrangedor, né? E a gente não tem segurança, não tem nada, né? Aí então fica nisso.
né? E a gente fica com medo mesmo, a gente não pode fazer nada também, né? Aí... Agora me diz uma coisa, quando você sai de casa, né? Você sai de casa, a sua esposa, filhos, ou a mãe, o pai, o que eles dizem para você? Ele sempre fala para eu tomar cuidado, né? Para eu sempre vir aqui, fazer o meu serviço e ficar tranquilo não em outros lugares e sempre ter cuidado, né? Péssima. Eu quero dizer, e eu fiquei abismado, passar de frente à cabina da polícia 10 horas da manhã e não ter um policial ainda. Quer dizer, se o bandido sabe que 10 horas tem polícia na cabina, ainda não tem polícia na cabina, ele chega, a loja abre 9 horas da manhã, ele chega e ele vai fazer o que quiser, bem quiser na loja, fazer assalto. Outra coisa que eu tenho observado também, quando a cabina está aberta, às vezes só tem um policial só. Se o bandido chegar com uma metralhadora, que nem eu vi hoje na televisão, o bandido com uma blusa de frio, por cima de um colete de proteção, quer dizer, ele sabe que chega numa cabina de polícia igual essa que nós estamos bem próximos, né? E o policial sozinho. Ele pode chegar e tirar um fuzil e render o policial e levar até aqueles aparelhos, se ele quiser. Só tem um policial só. Essa é a situação de desespero, de preocupação do trabalhador que atua junto a postos de combustíveis. E são outras categorias. O vigilante que trabalha à noite também fica preocupado. Nós falamos com o Vanildo, que explica pra gente essa situação. É uma sensação muito grande e preocupante por parte dos trabalhadores e também da diretoria do sindicato. Tanto é que a gente tem feito um trabalho de levantamento nos postos de combustíveis e tem observado que realmente cada dia aumenta cada vez mais os assaltos, roubo nos postos de gasolina. Tem companheiros que já foram agredidos nos postos de gasolina através de roubo e assalto. É uma situação que cada dia aumenta cada vez mais. E a gente tem procurado as autoridades competentes no sentido de que possa fazer um trabalho e dar condições melhor para esses trabalhadores. É obrigação, a gente sabe que é obrigação do Estado dar esse tipo de segurança, mas também é obrigação do proprietário de posto de gasolina também dar a segurança para os seus funcionários e os clientes. Então é importante que a gente tenha essa consciência. A gente sabe muito bem que não são todos os postos de combustível que têm esse sistema de câmera que não impede realmente o assalto, o roubo no posto de gasolina, mas é mais um equipamento que possa, pelo menos, constatar, gravar e fazer com que essas marginais, essas pessoas que têm mal intenção de estar assaltando os postos de combustível, explodindo caixa eletrônico, identificar esse tipo de pessoas. A categoria dos comerciários sofre bastante com o cumprimento de metas. Tem que vender, tem que produzir, mas agora tem uma nova modalidade. Os comerciários estão sendo obrigados a vender seguros. Isso é correto? Oscar Gonçalves, vice-presidente do Sincomerciários, traz as informações. Pois bem, você sai da sua casa para ir numa loja da cidade para realizar aquela compra dos sonhos. Aquele freezer, aquele carro, ou quem sabe aquela roupa para aquela festa tão esperada. Depois de muito procurar, na hora de fechar a nota, vem o vendedor e lhe diz: vai aí uma garantia estendida? Esta garantia, além de dar um maior prazo para você ter certeza que vai ficar com o produto, ainda pode te possibilitar uma viagem dos sonhos, num cruzeiro, por uma dessas ilhas paradisíacas que rodeiam a costa brasileira. Afinal, esta garantia estendida é legal? É real? Pode ser feita? Por conta disso, o Fórum do Trabalhador foi ouvir Paulo Gardi, do Procon, e também o Sindicato dos Comerciários. Acompanhe. Paulo Gardi, essa questão da venda casada no comércio, isto é legal? Não. Além de ser ilegal, também é crime. Está prescrito aqui no Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, inciso 1.
é terminantemente proibido a venda casada. Você oferecer um produto em função de outro, você pode até. O que você não pode é exigir que o consumidor adquira um produto forçando a aquisição de um outro junto. E aquela venda estendida? A garantia estendida, o consumidor aceita ou não, depende dele. Ele aceita ou não. Quer dizer que esse procedimento do mercado de vincular a venda de um produto, desde que seja oferecido ao cliente, não se constitui ilícito? Não, não é crime você oferecer. Oferecer não é crime. Crime é você obrigar o consumidor a levar, para ele comprar uma geladeira, ele tem que comprar um fogão. Isso é crime. Agora, a partir do momento que ele oferece a você uma garantia estendida por mais 1 ano, 2, não é crime. Você aceita se você quiser. Se o cliente se sentir ofendido com isso? Aí sim, aí ele procura o PROCON para que ele formalize uma denúncia, para que a gente, então, envie uma notificação a essa empresa para que cesse essa conduta, para que não humilhe o consumidor, para que não constranja o consumidor. Isso está escrito onde? Artigo 39, Código do Consumidor, inciso 1. Nós vemos essa questão de esse trabalho a mais que coloca nas costas do vendedor muito preocupante, porque o vendedor acaba tendo que fazer milagre para efetivar a venda. Então são os planos odontológicos, são os seguros de vida, garantia estendida, são os mais usuais que a empresa coloca para que maximize a venda, em razão da concorrência ser muito elevada, que eles alegam, né? E esses recebimentos extras, de uma certa forma, trazem um lucro à empresa. E é lamentável, porque o vendedor está com a venda fechada, e ele é obrigado a oferecer esses supostos benefícios. O cliente não quer, ele vai no gerente, ele fala, insiste, volta lá, você tem que conseguir, sabe? É uma coisa que não tem nada a ver com a venda, não tem nada a ver com o trabalho do vendedor, né? Isso ocorre também em bancos, né? Bancos também, o gerente lá, você vai fazer um empréstimo, você precisa fazer um plano de previdência privada, você precisa fazer um seguro de vida, e de uma certa forma também, além dos comerciários, os bancários também sofrem com isso. São esses adendos que se coloca na venda e que na realidade é um complicador muito grande, né? Agora, isso também traz uma questão psicológica para o desenvolvimento de uma atividade saudável por parte desses operários do comércio. Exatamente. Ela traz duas questões. Uma para o cliente, que ele vai ter sua venda inflada, inchada, né? E outra para o vendedor, que ele não faz isso com carinho, com amor, né? A venda ele faz com amor porque é o trabalho dele. Agora, você ficar literalmente empurrando despesas, né? Eu já vi casos, por exemplo, de quando as compras não são muito elevadas, praticamente dobra. Porque a pessoa mais humilde, geralmente esses assinam tudo, né? Tudo põe na frente, assina. Ele vê o valor da prestação, quanto que é, 100, 200, dá para pagar? Ele não vai ver que vai ficar o dobro, né? Aí depois ele corre atrás dizendo, pô, eu fiz besteira porque eu comprei uma coisa por 300 e vai ficar 600, né? Então tudo isso é vamos dizer assim, é uma violência empresarial em cima do vendedor, que é uma pessoa qualificada, tentando que ele tem que se humilhar para tentar fazer essas vendas adicionais que não tem nada a ver com a venda do produto. Agora, o que o sindicato coloca à disposição deste profissional que eventualmente se sinta constrangido e queira buscar um amparo? Exatamente. Nós sabemos do problema, né? O sindicato, nós somos comerciários, nós somos, né, atuamos no comércio, então nós sabemos que existe esse problema. E geralmente nós não vamos procurar na empresa se tem problema. O empregado é que tem que reclamar. Porque muitas vezes o sindicato vai agir e nós levamos uma resposta, quem mandou você fazer isso, eu vou perder meu emprego. Então nós temos que ter muito cuidado,
com a pessoa que está do outro lado, e se ela está adaptada, se ela não entende como lesão, já está acostumada com isso, né? Porque os antigos não aceitam, né? Os que já entram no mercado de trabalho, eles já estão com aquilo ali, esses aceitam melhor, né? Mas se houve lesão, se eles entenderem como lesão, então nós temos o departamento jurídico na Marquês de Pombal 506, né? Onde nós damos orientações trabalhistas, nós temos 4 advogados que toda manhã estão atendendo os comerciários, orientando, né, nos seus problemas, estão lá à disposição, né? E o sindicato não se furtará nada. Se houver uma reclamação, nós temos vários caminhos. Podemos fazer mesa redonda na Delegacia do Trabalho, chamar a empresa e as partes para conversar, né? Podemos mandar um ofício para a empresa para ponderar com relação a isso, ou podemos acionar a Justiça do Trabalho. Tudo isso é a participação do sindicato, mas eu insisto assim, nós estamos na espera, né? Se houver reclamação, nós não furtaremos até aí as últimas consequências. Eu gostaria também de colocar um problema que é dos tempos modernos, né? Que a empresa tenta usar um empregado o máximo possível, né? Antigamente, no comércio, algumas lojas ainda mantêm. Você atendia um cliente, ele queria fazer a prazo, você mandava no departamento de crédito para consultar a SPC, para fazer o cadastro. Hoje o vendedor que tem que fazer, né? Às vezes você tem até que embrulhar, fazer a função de pacoteiro, né? E levar a mercadoria no carro às vezes, né? Então, veja bem que o desvio de função, ele é muito grande, né? Essas coisas aí era tudo setorizada, né? Agora setorizou num só, que é o vendedor, quando não manda o vendedor descarregar caminhão de manhã cedo, que vem da coisa que nós condenamos também, porque tem que ser pessoas especializadas. O vendedor logo cedo descarregar caminhão, soa tudo, fica suado, depois vai vender. Então são coisas que acontecem no nosso comércio, que é da flexibilização das funções, né? E em cima disso também veio agora o seguro, a garantia estendida, e etc, etc, né? Então tudo isso, veja que nos tempos modernos, eles vão tentando tirar do empregado, né, reduzir a quantidade de empregados para oferecer um desconto maior ao cliente. No final das contas, o baixo rendimento do empregado é que paga o custo barato da mercadoria. Então, quer dizer, está tirando do salário do empregado e transferido para um cliente para que na concorrência a empresa seja vencedora, né? Então, os tempos modernos realmente tem coisas que nós condenamos, viu? Então, André Luiz, veja só, venda estendida, descarregar o caminhão, fazer pacote, como diz o diretor do sindicato, o vice-presidente do sindicato, o senhor Oscar Gonçalves, são os tempos modernos, a flexibilização. Então, aquele preço barato que você paga aí, tem o sangue de muita gente jorrando, viu? É escravidão ao contrário, é ou não é, André? Assédio moral, um tema que está preocupando toda a classe trabalhadora. Eu conversei essa semana com um dos maiores especialistas do estado de São Paulo, o Dr. Roberto Seixas Pontes, que vai tirar várias dúvidas sobre o tema. Você pediu e o Fórum do Trabalhador está atendendo. Mais uma vez nós vamos abordar um tema do dia a dia, um tema do momento, assédio moral. E, para falar sobre esse tema, o especialista Roberto Seixas Pontes, advogado militante em Ribeirão Preto há muito tempo e também comprometido com as causas dos trabalhadores. Doutor Roberto, tudo bem? Tudo bom, boa tarde, André. É um prazer estar com você aqui, sabe que sou teu fã e estar na tua presença, no teu programa é sempre muito bom para a gente. Uma questão histórica. Há muito tempo acontece o assédio, mas de um tempo para cá o legislador brasileiro se preocupou mais, se deteve mais com essa matéria. O senhor pode contar um pouquinho da história do dano moral, do assédio moral? André, o assédio moral surgiu com o trabalho. Ele existe desde os remotos tempos, quando o homem começou a trabalhar e começou a depender de um chefe, ou depender de uma organização do trabalho. O mesmo trabalho que era feito rotineiramente, nas lides domésticas, quando surgiu o trabalho mesmo. Então, o assédio existe desde aquela época. Com a organização
do trabalho, ele foi motivo de discussões. Essa discussão não acontece só no Brasil. A própria Organização Internacional do Trabalho se preocupa muito com isso. No Brasil, nós podemos dizer que essa preocupação, os olhos dos juristas, da sociedade, começou a acontecer no ano de 2000. Em 2000, houve uma escritora francesa, a Marie-France Irigoyen, escreveu uma obra que tratava sobre esse assunto do assédio moral. No próprio ano de 2000, Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, publicou uma pesquisa que isso gerou muita discussão. Inclusive trouxe no Brasil, em 2004, a própria alteração de um artigo da CLT, a própria Constituição, dizendo que caberia à Justiça do Trabalho decidir sobre as questões de danos morais. Então, a gente vê que existe desde os primórdios, né, a questão do assédio moral. Mas, a partir de 2000, começou a ser discutido de forma mais séria. Como deveria ser, né? No mundo globalizado, isso é uma questão recorrente. Um dos grandes problemas é a sensibilização do próprio assediador. Muitas vezes ele não tem noção que a prática dele é uma prática que é condenada pela legislação. Ele acha que é natural nessa relação patrão-empregado ou chefe-subordinado as atitudes que ele acaba tomando. A competitividade, né? Hoje o mundo é competitivo, então é cobrado muito do empregado, do empregador, uma produtividade maior. Então existe um interesse de ascensão dentro da própria empresa. Isso faz com que queiram subir de qualquer custo, a qualquer custo, né? Passando por cima dos direitos alheios, né? E eu acho que a própria coletividade, alguns juristas entendem, alguns doutrinadores, que houve o assédio moral, hoje é mais recorrente em razão do próprio desenvolvimento econômico mundial, onde se cobra mais produtividade, né, mais agressividade do trabalhador, né, do próprio desenvolvimento da empresa. Então, isso acaba gerando essa forma de crescer, subir a qualquer custo, né? Aliás, tem alguns treinamentos das próprias empresas, eles incutem essa mensagem na cabeça do trabalhador que ele tem que ser maior que o outro, ele tem que estar em primeiro lugar que o outro, custe o que custar, né? Isso é verdade, isso é verdade. A própria escola, né? O interesse é no sentido de que ele vença a qualquer modo, né? Que ele aperfeiçoe a tua técnica, a tua profissão. Só que esquece que, do outro lado, tem um humano também que ele deveria aprender também a lidar, né? A crescer, mas com uma relação melhor com o seu subordinado, com o seu patrão, com o seu colega de trabalho, aquele que senta do lado dele. Então, acho que, com a discussão do tema, a ideia é que isso venha a melhorar a relação do trabalho. Por isso que é importante essa discussão do tema do assédio moral. É trazer ele à tona para que haja uma discussão, as empresas, os funcionários, os patrões, os chefes, os subordinados, consigam um equilíbrio maior na relação deles. Agora, por outro lado, a vítima também, muitas vezes, ela acaba até acreditando. Ela é tão humilhada, ela é tão reduzida que ela acaba acreditando que ela é incapaz e que é natural as punições até que ela acaba seguindo, né? Então, esse é o grande problema do assédio moral, né, André? A função dele é justamente aniquilar o adversário, aspas. É reduzir ele a nada, reduzir ele a pó. Então, ele altera a psique da vítima, né? Altera a saúde da vítima, aniquila a vítima. Muitas vezes é inconsciente. Nesse afã de se crescer dentro de uma empresa, acaba fazendo com que aquele menos favorecido seja prejudicado. E eu entendo que isso venha a prejudicar a própria empresa. Então, essa discussão não tem que ser apenas acadêmica. Eu acho que ela deve atingir também a administração das grandes empresas. A gente vê as empresas mais modernas, as que lidam com a cibernética, né, com a internet, a gente vê muito o próprio Facebook, né, que inovou nas relações de trabalho, na forma de se trabalhar, na indumentária para o trabalho, o descanso dentro da própria empresa. É uma novidade, onde tira aquele rigor excessivo e deixa o funcionário trabalhar mais à vontade. Isso faz com que se arrefeça os ânimos.
Você não tendo uma pressão psicológica, logicamente você vai desenvolver seu intelecto de uma forma muito mais positiva. Agora, no aspecto técnico, o legislador e os estudiosos já classificam alguns tipos de assédio, né? Existem algumas modalidades. Como que está a classificação do assédio? Quando se fala em assédio, a gente pensa no superior hierárquico vitimizando aquele funcionário que é seu inferior. Mas existem praticamente 3 modalidades. Existe o assédio vertical, onde ele pode ser feito de cima para baixo ou de baixo para cima. O superior hierárquico vitimizando o seu subordinado, ou o subordinado ou subordinados tentando aniquilar um superior hierárquico. Então, chama-se de assédio moral vertical. Nós temos o assédio moral horizontal, onde ocorre o assédio entre pessoas do mesmo nível hierárquico. E o misto, onde várias pessoas se unem contrário a uma vítima escolhida. Pode ser superior hierárquico, aí você mistura todos os níveis de hierarquia. Então, basicamente, são esses 3 níveis de assédio moral. Agora, na maioria dos casos, é a união de um grupo, ou geralmente um grupo contra um, né? Geralmente existe aquele isolado do grupo. Pode ser de um contra um, ou um contra vários. Um chefe de uma seção que queira aniquilar uma seção inteira. Isso nós estamos falando no assédio moral vertical, onde vem do superior hierárquico ao inferior. Não basta, não necessariamente ele vai atingir uma vítima apenas, pode atingir um grupo. Ou esse grupo também pode querer atingir o superior hierárquico para derrubar um chefe, derrubar uma seção, por estar nessas incorporadoras, essas incorporações grandes de empresa, que uma empresa acaba incorporando a outra. É muito comum. Chega um chefe que era da empresa anterior, da empresa que foi adquirida, aquele grupo não gosta dele, quer que o outro volte. Isso pode acontecer. O próprio inferior hierárquico se juntar, o grupo se juntar entre si e tentar derrubar o superior através do assédio moral. Agora, nesse caso, o assédio pode ser verbal, pode ser escrito. Quais também as possibilidades que nós encontramos de assédio? Então, eu fiz questão de fazer uma colinha aqui, né? O assédio pode ser feito por gestos, ironias, ridicularizações, humilhações, constrangimento, palavras, desqualificações, ofensas, menosprezo, ultraje. Ele fere a dignidade, a saúde, a identidade, as condições de trabalho, as relações interpessoais. Então, qualquer forma que vitime uma pessoa, que reduza essa pessoa, se ela for reiterada, que é a principal característica, a exigência do assédio moral, e que seja um ato reiterado, um ato isolado, não é considerado assédio moral. Tem que haver a reiteração. Tem que ser sistemático para que se configure o assédio moral. Tem que ser uma conduta psicológica, para atingir o psicológico da vítima, repetitiva e com a intenção de desclassificar essa pessoa. No início da discussão, algumas pessoas imaginavam que o assédio teria uma certa cautela do judiciário, até por conta da famosa indústria da multa. O senhor verifica que hoje o judiciário está mais atento, ele começa a soltar algumas condenações, o caráter pedagógico da condenação tem sido aplicado? Eu entendo que o mundo está mudando. Até o termo em alemão, Zeitgeist, ou Zeitgeist, para os mais puristas, que quer dizer o espírito de uma era, a ideia de um tempo. Então, hoje você assiste uma união de países, de estados, você tem o Mercosul, você tem a União Europeia, você tem essa terceirização ocorrida com os países asiáticos, estando enfronhados nessa rede das indústrias, né, fornecendo mão de obra. Então, existe uma maior integração no mundo. E eu acho que a tendência é de que haja uma humanização maior, uma preocupação maior com a pessoa, não com a empresa, com a pessoa, que as relações interpessoais melhorem. Então, eu acho que esse tema veio a ser discutido não só aqui, como eu disse, pela Organização Internacional do Trabalho, também porque
seria quase um basta, o início de um basta. Como nós dissemos no começo, o assédio moral existe desde os primórdios do trabalho. E por que nunca foi discutido? Porque alguma coisa está mudando. Então, o próprio mundo está exigindo que as relações sejam diferentes. Então, eu entendo que esse mecanismo ele vai passar a ser, daqui para frente ainda, mais instrumentalizado, com maior consciência dos julgadores, dos advogados, até dos próprios funcionários, de exigirem melhor o direito deles. Agora, nessa linha, a denúncia ou falar sobre o tema é fundamental, seja procurando o advogado ou a representação sindical, o advogado da sua confiança. É importante que o trabalhador verbalize a situação que ele está passando. Nenhum empregado ou empregador, nenhuma das partes envolvidas na relação do trabalho merece ser vítima de um assédio. Ela não merece e não deve aceitar o assédio. Nós temos instrumentos hoje, através do próprio sindicato, do corpo jurista que tem, ou da própria direção da empresa. Muitas vezes a empresa não tem conhecimento numa situação dessa. E quando isso existe, a própria empresa está perdendo. Porque ela está dificultando o trabalho do funcionário, que é parte dela. A empresa não existe sem ser um funcionário. Então, eu acredito, André, que mecanismos virão, punições virão, fiscalização virá. Então, isso compete também ao próprio empregado que se sente vítima, por procurar um socorro. Ou, muitas vezes, conversar com o próprio assediador, como você mesmo disse. Muitas vezes é inconsciente. O assediador vem de uma escola antiga, de uma estrutura antiga, e ele precisa se modernizar. Hoje nós temos alguns departamentos das empresas responsáveis por orientar, por trabalhar, por tratar dos funcionários, né? Nesse sentido, o departamento jurídico das empresas, o departamento de RH, orientar o empregador, orientar o corpo diretivo também é uma medida muito bem-vinda. Fazendo reuniões periódicas com cada grupo, cada setor de funcionário, cada situação, ouvir as reivindicações de cada um, né? Porque muitas vezes uma vítima não consegue colocar isso à tona, mas o seu parceiro pode entender que ele pode ser a próxima vítima, né? Ou colocar isso em discussão, colocar esse tema em discussão com o chefe, com a chefia, com o departamento em si. Então, eu acho que buscando o respaldo, buscando o socorro, buscando orientação, é que nós vamos conseguir disciplinar essa questão, né? Ela vai existir sempre, mas pelo menos tentar zerar, diminuir a sua incidência. Quero agradecer a sua participação e convidá-lo para que, em outras oportunidades, venha ao Fórum do Trabalhador. André, eu sou suspeito, mais uma vez, em falar. Sou teu fã, e um convite desse me deixa lisonjeado, e eu quero dizer que eu, tanto quanto meu escritório, meus filhos, o pessoal, toda a minha estrutura aqui, está à sua disposição para quando você precisar, puder, quiser. E eu não consegui, o tapete vermelho não chegou a tempo de estender hoje para a sua chegada aqui, mas a próxima vez terá um tapete vermelho desde a porta do elevador até aqui. Sou teu fã, digo mais uma vez, e parabéns pelo trabalho que você vem exercendo aqui na Câmara Municipal, que eu acompanho de pertinho. Muito obrigado. Muito bem, trabalhador. Falar sobre o assunto, dialogar, um dos caminhos para resolver o grande problema do assédio moral, mais uma vez abordado aqui no Fórum do Trabalhador. Mais uma vez eu quero agradecer a sua audiência. Você sabe, o nosso programa é transmitido no canal 33 da Tati TV
e também, para você assinante NET, no canal 22, toda quarta-feira às 19 horas, horários alternativos aos sábados às 13 horas e 30 minutos. No rádio, o trabalhador fica bem informado acompanhando a Rádio 79, a M590, de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã, tem o Boletim Fórum do Trabalhador. Aos sábados, às 8 da manhã, programa especial, 1 hora de informação, de música e de prestação de serviço. Muito obrigado pela sua audiência, divulgue esse programa aos seus amigos, não se esqueça, procure sempre o seu sindicato. Você tem direitos e ele está pronto para defendê-los.